Oi, aqui é a professora Cris Oliva do Ateliê Oliva. Estou em casa no ateliê que montamos para essa quarentena e eu vou pintar uma flor com um beija-flor em aquarela. Então o passo a passo vai estar em gravação. Então espero que vocês gostem e, como sempre começo, gostaria de mostrar para vocês. Fazer a respiração pelo nariz, segurar e soltar pela boca, pelo menos umas 4 vezes, para a gente poder se focar, se concentrar e estar aqui no presente. Então, vamos lá. Também tem todo um trabalho de sentar direito, um bom posicionamento também é muito importante para essa hora da pintura. Estou usando o vermelhão da Talens e o escarlate para começar a flor. Então, os pincéis são esses de caligrafia japonesa, que eu gosto, mas também, dependendo, eu vou acabar usando chatos, os redondos menores. Então, vamos lá. Eu uso o vermelhão e o escarlate justamente para dar essa presença de luminosidade e de variação de tom. Então, esse excesso de água eu acabo não tirando, porque esse papel ele é bem grosso, é 400 gramas, então acaba se encarregando de fazer o trabalho de decantação e absorção.
Vou esperar secar um pouco aqui para não invadir. Então, temos uma outra flor aqui no canto da página. Puxa um pouco para facilitar. Eu não coloquei fita adesiva. Eu tô fazendo ele sangrado, então tô chegando até o final da página, sem preocupação. A flor, a primeira parte dos vermelhos, tanto das luzes como as marcações das primeiras sombras, já estão feitas. Então, a cada momento, assim, se levantando de tempo em tempo, eu costumo fazer a respiração para poder trazer o foco, o presente, e sentar também em posição confortável. Vou continuar agora com os claros e os escuros dos vermelhos e inserir um marrom da Talens. Também estou usando o marrom Umber Gebrand 409, então, da linha do Art Creation. Pronto. Mas vou usar ele nos locais de maior sombra, sempre com um pouquinho de mistura dos vermelhos, para não distanciar tanto. Aproveito essa área que está bem molhada e já vou trazendo um pouco de veio para marcação. Acho que eu consigo ainda um pouco mais de acentuada aqui com o marrom.
Oba! No meio da pintura, quando chega um cafezinho, é o máximo. Obrigada, Fê. Tô fazendo um pouco inadequado, porque comida, café, água, assim, fora a nossa água de trabalho é bem perigoso perto da nossa área de nossa mesa, mas hoje eu tô aqui, me deu vontade, não tô aceitando, vou tomar cuidado. As áreas que eu quero um pouquinho mais iluminadas, mais claras, estou usando o vermelhão. Porque como ele tem um pouquinho de intensidade mais baixa, e ele dá o amarelado que a gente precisa do claro e escuro para a claridade, para as áreas mais iluminadas. Então, bem legal esse trabalho com 2 tons de vermelho, o vermelhão, escarlate e o vermelhão. A técnica de aquarela, ela é bem legal para a gente poder trabalhar a nossa paciência, porque é um trabalho que requer tranquilidade, paciência, foco, e a aquarela propicia esse trabalho interno do artista. Então, aqui eu tô com a minha manga, acabei borrando, então são também coisas importantes, que roupa que eu vou usar para pintar. Eu tô aqui na quarentena em casa, então tô um pouquinho mais light, mas à medida que a gente vai trabalhando, vai percebendo e vai se corrigindo. Então, papel vegetal eu trouxe, pode ser qualquer papel, só pra gente colocar a mão e para não borrar, para não puxar. O desenho eu fiz com lápis 2H. E o que eu faço? Esse traço leve, suave que vocês estão vendo, eu desenho numa folha separada, pode ser um sulfite, um rascunho, e depois ou vou na janela com meu papel bom e coloco o desenho por baixo, ou uso a mesa de luz. No caso eu tenho uma mesa de luz, então usei para quê? Para eu poder fazer um traço limpo, claro e sem ter riscos a mais, nem uma coisa mais certeira. Então, para esse trabalho mais direto, objetivo que eu estou fazendo, sem manchas soltas, eu preferi usar a mesa de luz para fazer um contorno mais limpo. E usei o lápis 2H, como mostrei para vocês. Tem um conjunto aqui esses importados, são bem legais, coleção 360. Bom, dando sequência, então
estamos na parte do claro escuro, reforçando. Eu estou usando o vermelhão e o escarlate da Times. Como eu estava falando, eu ainda tô colocando o marrom para as áreas mais escuras, mais de sombra. Porém, nesta área que está com os vermelhos, eu ainda não estou introduzindo o marrom. Eu quero obter o máximo do vermelho possível nas pétalas, para depois sim trabalhar o marrom só nos lugares mais escuros e de forma tranquila e calma, para não exagerar. Então, bom, essa flor principal tá com a segunda camada de tonalidades e eu vou para essa aqui que aparece só uma parte. Então, estava falando para vocês que uso o vermelhão com um pouquinho de água a mais para as áreas mais claras, trazendo um pouco de intensidade perto de luz. É um trabalho bem interessante, que as manchas que você consegue na primeira
passagem, elas vão te dando já as marcações para você seguir. Então, aqui eu estou fazendo uma flor não tão realista, mas eu estou seguindo um pouquinho o modelo de uma foto. Mas, se você trabalha mais espontaneamente, a aquarela, ela te dá essa liberdade. Então, você trabalha as manchas e depois, quando você tem a secagem, a hora da secagem delas, quando elas se secam, elas formam figuras, movimentos incríveis, que realmente é o trabalho da água com o papel livre, e você pode segui-las e obter trabalhos incríveis, como a gente vê esses aquarelistas que costumam trabalhar de forma espontânea, com trabalhos muito bonitos, muito incríveis. Essa é uma técnica que a aquarela propicia, você ficar essa fluidez com o trabalho da água e os pigmentos. Então, vale a pena conferir, fazer estudos, treinamentos com as aquarelas, as têmperas líquidas. Temos também no acrílico técnicas que propiciam esse aquarelado. Eu tenho feito em acrílico, com aquarela, e inclusive até porcelana. Eu pinto porcelana e amo o aquarelado na porcelana, que é você trabalhar, porque a aquarela a porcelana é uma técnica que você usa óleo copaíba ou óleo mole, os óleos como médiums para você poder distribuir a tinta na louça. Mas existe um procedimento que você pode usar água na louça, e esse que eu gosto muito, porque ele é o aquarelado na porcelana. Então, vamos ver se eu consigo, depois que sairmos dessa pandemia aqui da quarentena, eu fazer um trabalho, filmar para vocês uma porcelana em aquarelada, e também de repente um acrílico em aquarelado, que vocês vão ver na hora que vocês tiverem domínio das técnicas. Você consegue fazer o que você quiser, tanto usar de forma bem líquida ou bem pastosa, você que decide. É bem legal isso. Então, por isso que eu sempre tenho os alunos, eu peço muito para que eles treinem, para que eles dominem as técnicas, porque é só assim que a gente consegue depois colocar em prática o que a gente imagina, o que a gente gostaria. Então, com liberdade. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ele lembra um pouco as ilustrações de botânica. Quero um trabalho cuidadoso. É importante, o que é importante? Ok, o traço, a leveza, mas muito importante também
é a coloração, para você obter essa natureza um pouquinho mais viva, mais real, né? Então, Então, continuando aqui, então, duas passagens de tonalidades do vermelhão e do escarlate, dos vermelhos. Ainda não está pronta, com introdução um pouco do marrom, né, nesse lugar, pouquinho. Agora eu vou esperar secar bem, enquanto isso, vamos começar as folhas. E depois vou entrar com o passarinho, com o beija-flor. Então, vamos lá. Respirando. Se concentrando e sentando direitinho. Vamos lá. Então, eu tenho o hábito de mexer o papel, então não tenho restrição de deixar ele virado. Aqui só minha mesa um pouquinho pequena, mas eu vou fazer um espaço aqui para poder virar e ficar à vontade. Então, quais verdes eu usei aqui para a folhagem? Então, um verde claro, um verde mais pro amarelo e o sépia, que é o marrom, né? Van Gogh também, estou usando um pouco de Thales e Van Gogh. Para essas flores eu usei o pincel de caligrafia japonês, que eu adoro usar os japoneses. Gosto porque é uma técnica que eu aprendi o sumie com o mestre Okinaka no Brasil, Japão, aí eu não lembro agora exatamente como chamava, ficava na Liberdade, mas foi um grande ensinamento, o mestre Okinaka, 2 anos de treinamento de pincelada e concentração, e aprendi a usar esses pincéis japoneses, são bem interessantes, chineses, japoneses. Mas agora para a folhagem eu vou usar um outro. Esse chanfrado tem várias marcas. Eu não costumo usar o chanfrado. Há pouco tempo que eu comprei ele para minha coleção de pincéis. Foi com uma aluna que trouxe para trabalhar o pincel dela durante a aula e me chamou a atenção. Fiz um teste com ela para uso e não é que eu achei legal para folhagem. Por quê? Porque ele tem já o canto que favorece esse trabalho aqui, ó, de vinda. Então, agora para essa primeira marcação, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com a primeira base, com um verde um pouco mais claro, intermediário do claro.
vai ser a luz mais brilhante e clara da folha. E é assim, a aquarela você trabalha o branco do papel, tem a cor branca na aquarela, mas geralmente a gente usa só para algum detalhe, porque o branco do papel é o que você é convidada a trabalhar com a técnica da aquarela. Então, por esse motivo, você é muito mais fácil e é indicado você trabalhar do claro para o escuro, porque aí você já vai tendo as áreas de luz e sombra e só vai sobrepondo o que é mais escuro depois. E lembrando que se você deixa secar bem as áreas para dar continuidade, o teu trabalho fica bem bacana, bem bonito, ele não vaza, então não vai de um lado para o outro, ele atende o que você quer fazer. Então, no caso, eu estou trabalhando num papel importado bem grosso, aqui de 400 gramas, e eu posso me dar o luxo de não esperar secar totalmente essa lateral, porque você vê que ele não invade total, porque é um papel bem grosso e ele faz esse trabalho. Mas se você estiver trabalhando com um papel um pouquinho menos grosso e não de tão boa qualidade, que também você consegue resultados bem bonitos, bem legais, você tem que só esperar secar. Então, seguindo essa regra, você também consegue ter resultados extraordinários. Então, olha aqui o trabalho que eu estou fazendo. Como é a primeira camada, eu não estou me preocupando muito em trazer já luz e sombra, porque eu estou fazendo um trabalho meio botânico aqui, meio realista. Então, senão você já poderia no teu próprio pincel trazer cargas diferentes de trabalhar com ele um pouco mais aguado no todo e nas pontas um pouquinho mais escuro ou mais com a concentração da tinta que você está usando. Isso já propicia tonalidade de claro e escuro na própria pincelada. Então, o que é bom também a aquarela, que é uma técnica muito limpa. Então, para você fazer em casa, treinar, se aprimorar nas artes, o aquarela é bem bacana, bem indicado, porque você consegue parar também na hora que você se cansa ou precisa fazer outras atividades. E a paletinha, as paletas, você não desperdiça a tinta, porque como são à base de água, ou você tem os seus estojos, simplesmente você fecha eles e depois revitaliza com água, hidratando elas. Que é diferente de uma técnica de acrílica, por exemplo, que exige toda uma limpeza imediata das tintas, do pincel e das paletas, porque senão a gente acaba tendo problemas de secar o pincel, endurecer de uma forma que depois você inutiliza o uso daquele material. Então, a aquarela é uma técnica bem interessante para o treino em casa. Eu, inclusive, agora nessa quarentena, pensei o que eu vou fazer, porque eu poderia trazer tinta a óleo,
acrílica, porcelana, cerâmica, tinta de tecido, seda, que eu pinto todas essas técnicas e adoro, gosto muito de todas elas. Mas aí eu pensando na minha casa, de estar junto com minha família aqui, então o que iria impactar menos para todo mundo, inclusive para mim, se eu quiser um trabalho mais limpo, menos desgastante com o material, que não requer tanto cuidado assim na limpeza imediata, os cheiros. Então foi aquarela e tô amando. Bom, aqui a gente tem caules. Aqui. Aqui. Zoom. Zoom aqui saindo da flor. Vou continuar agora com a flor, antes de entrar no passarinho. Beija-flor. Então, eu vou trocar de paleta, porque tem a paletinha dos vermelhos e do marrom. Vou colocar ela em ação aqui. Bom, e o pincel? O pincel que eu estou usando. Então, aqui é o vermelho. Então vamos continuar com os vermelhos, enquanto esperamos secar os verdes. Sabendo que o verde foi o primeiro lance de coloração, que é o tom mais claro, que são as luzes. E agora eu vou fazer o seguinte: vou entrar com o escarlate, um pouquinho de vermelhão, mas mais com força no escarlate, onde eu tenho um pouquinho mais de sombra, cor intensa.
Então agora vamos esperar secar um pouquinho a parte vermelha da flor. Já entrei com algumas sombras com os dois vermelhos, mais o escarlate e o marrom. E agora vamos para a segunda etapa das folhas. Então, essa primeira foi exatamente como se fosse uma marcação da parte mais clara das folhagens. Agora, gostaria de intensificar um pouquinho a tonalidade. Então, estou usando dois tons de verde, um verde claro e um verde mais amarelado, e coloquei na paleta um Prússia, que é o azul, que eu curto bastante para criar um pouquinho de sombra. Então, vamos lá. O pincel que eu peguei para trabalhar é esse chanfrado, que ele já vai dando a pincelada no sentido chanfrado.
Bom, reparem que o chanfrado do pincel, ele já determina esses gomos. E aquela primeira leva que eu dei, vocês veem que eu já deixei reservado um pouco dos veios. Então, esse é o trabalho. Sobreposições, agora tem que esperar secar e repassar novamente. Bom, de qualquer jeito, a gente ainda precisa melhorar o acabamento dessa flor. Enquanto está secando, o que a gente poderia é adiantar com o amarelo do pistilo, dessa parte sobressalente aqui da flor. Então, eu vou colocar aqui na paleta dos verdes para trabalhar. Bom, para esse pistilo, eu estou escolhendo um pincel 0. É da marca Tigre, então, mas vocês fiquem à vontade aí de usar o pincel que vocês têm na mão. O que é importante é que ele seja mais fino. Por quê? Eu estou fazendo as bolinhas bem pequenininhas. Neste momento. Tem um pouco de laranja no conteúdo das bolinhas, mas é melhor sempre trabalhar com a cor mais clara e depois ingressar com o escuro ou a sombra, porque aquilo que eu falei, o branco do papel é o mandante na técnica da aquarela. Então o branco do papel ele trabalha como branco de tinta. Então você trabalhando sempre com as cores mais claras de início, você tem um resultado melhor. E eu diria que certeiro, né? Porque quando você escurece muito rapidamente, então comigo acontece muito às vezes, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu gosto de coisas rápidas, de trabalhos mais rápidos, impulso, gestual. Então eu acabo introduzindo às vezes cores mais escuras logo para ter a impressão das sombras, luzes e sombras. E na aquarela isso aí não é bom. Por quê? Porque ele não é a técnica é o branco do papel. Então existe um respeito que você tem que ter, um procedimento que você acaba prejudicando o teu trabalho se você não respeita ele. Então, diferente se você está trabalhando com um acrílico ou até um guache, se for no papel, que você pode sobrepor e aí sim até começar pelos bem escuros, por exemplo, uma hortênsia. Como que você faz na tinta óleo até na tinta acrílica? Geralmente eu trabalho primeiro o tom azul ultramar, que é um azul que combina com as hortênsias, e logo depois, ainda seco, eu vou introduzindo o branco para dar o claro escuro. Então, exatamente, depende de cada técnica tem o seu processo. Então, é importante sempre, quando você for estudar, ou sozinho, ou como professor, se atentar a isso, a esses detalhes que são o que fazem a grande diferença. Então,
Porque o treino você vai fazer sozinho, em casa, com o tempo. Mas a técnica, quando você tem ela, você tem tudo. Porque é questão de você ir aprimorando seu desenho, seu traço, sua pincelada. Mas se você sabe como funcionam os materiais, quais são as misturas certas, que você usa de diluente, as quantidades, sabendo que se você usa mais água, você vai ter brancos mais claros, menos águas. Então, essa técnica. Então, e é importante eu também ressaltar que eu trabalho no ateliê que eu dou aulas, que é o ateliê Oliva. Eu sou a professora desse ateliê em São Paulo, em Perdizes. Eu dou também curso de desenho com o lado direito do cérebro. Então vamos continuar aqui na nossa ilustração, no nosso trabalho. As etapas que estão vindo agora são na flor o acabamento e a folha, a parte mais uma tonalidade um pouquinho mais escura, né? Então, como mostrei para vocês, eu estou usando esse pincel chanfrado, que acabei conhecendo ele com uma aluna que eu conhecia ele, mas eu nunca tinha usado, porque a gente se acostuma com os pincéis redondos e chatos e nunca tive a curiosidade de comprar e usar. Aí ela, no material dela tinha, e eu fiz o teste para apoiá-la do tipo de uso, e aí acabei vendo que ele acaba te dando uma performance já de chanfro na hora da pincelada. Então é interessante usar. Cada vez mais isso que tem a modernidade, acabamos tendo materiais alinhados para cada processo, tintas e diluentes também que ajudam a secar mais rápido ou retardar o secamento. Então, cada vez mais a modernidade, a tecnologia, ela favorece. Então, a gente tem que fazer um esforço e ir conhecendo, não ficar na acomodação. Então, é bem legal esse pincel. Dependendo do tipo de pincelada, ó, você junta, aperta e solta. Você já acaba tendo um claro escuro proposital aqui. Vou fazer aqui para vocês verem. Então, aqui dá um pouco onda que a gente tem nas folhagens. Muito bom.
Então vamos continuar. Vocês devem ter percebido, eu forcei um pouquinho os cantos com um tom um pouco mais escuro, o vermelhão, escarlate, marrom, e ingressei um pouquinho de preto para esses cantos. E os veios das folhas, o verde escuro com o verde claro e um pouquinho do Prússia. E agora vamos fazer o passarinho, o beija-flor. Então, vamos lá. Eu tô falando que eu tô usando os Talens de Van Gogh, né? E agora eu vou usar também a escala de watercolor aqui do Pantone. Por quê? Porque como no beija-flor temos algumas colorações que requerem pouquinha cor, então para evitar gasto a mais de tirar do tubo, eu vou usar a paletinha aqui do Pantone, do Watercolor 7. É o de 25 cores que eu vou usar agora. Bom, vou começar aqui pelo corpinho dele. Ele é um frutacor bem interessante, então tem tons de verdes, azuis, dependendo da luminosidade, você enxerga algumas outras tonalidades. Usando um pincel chato da linha dos tigres, cabos vermelhos, que eles têm um pelo um pouco suave, porém não é tão duro, não é tão mole, desculpa.
Eu tô usando o pincel chato, quase que perpendicular, para eu conseguir esse tracejado. Então desse jeito a gente já consegue dar um pouco de forma com as próprias pinceladas. Tem esse verde esmeralda que eu vou colocar agora, então para vocês perceberem por que eu quis usar um pouco o estojo, que eu não tinha esse verde esmeralda aqui nos meus tubinhos, mas eu tenho ele na paleta. Então, nessas horas que é legal a gente ter um pouquinho de variação de tipos de tintas. Mãe, Oi. vou fazer um macarrão então na manteiga, tá? Tá bom. É assim, quando a gente pinta em casa, na quarentena, a gente tem de tudo um pouco durante as gravações, mas isso que é legal. A gente trabalha de forma caseira, mas com todo o planejamento, com toda a qualidade profissional. Então,
Então vamos continuar. No método que eu ensino, básico é respirar. Então a cada passo a gente vai respirando pelo nariz, segura e solta pela boca. Isso faz um efeito muito legal pra gente, traz aqui foco, concentração e o posicionamento também da cadeira, a gente sentar de forma confortável. Então evitar levantar a perna, os 2 pés no chão, se precisar uma caixa, alguma coisa. Então vamos continuar com o nosso beija-flor. Agora eu fiz a mancha, então colocamos ele com as manchas do formato. E agora com um trabalho um pouquinho mais fino, eu acredito que numa segunda e última mão a gente já consiga finalizar ele. Então, tô pegando um pincel bem fino, por quê? Porque eu percebo que o bico, ele é fino e ele é pontudo. Então, aqui eu já tô dando o direcionamento do corpo. O olho. Temos o olho, eu fiz uma manchinha um pouco mais acinzentada. Deixei um pontinho. Aqui a gente vai descer então, vamos trabalhar um pouquinho a penagem, as penas. Então, eu tô com que cor? Eu tô trabalhando com base de preto, de azul, azul prússia, esmeralda. Então esses tons mais escuros para não perder essa tonalidade que a gente já tem do turquesa e do verde, né? Então aqui a cabecinha eu faço um contorno, mas eu não chego a filetar ele todo, né? No final eu vou mostrar para vocês o resultado final mais perto, porque para gravar precisa ter um pouco de distanciamento, não consigo aqui na sala, no ateliê tem casa, tanto distanciamento, então foi o melhor que eu consegui para hoje.
Eu faço os traços, um pouco mais não contínuo, então, e ele desce e vai formatando, insinuando, então é um pouco de insinuação que tem aqui no desenho, então. Trabalhando novamente com o pincel zero, que ele é bem fino. Peguei um pincel chato, ele deve ser o número 5, desculpa, 8, já tá sem número, mas é uma chanfra mais ou menos pequena. Por quê? Na hora que você usa o pincel redondo, ele dá um acabamento muito delicado, é bom, mas ele marca, ele pode endurecer o seu trabalho. Então, é bom você usar sempre o chato. O pincel chato, ele é maravilhoso porque ele dá manchas, ele dá possibilidade de você trabalhar de forma a o teu trabalho ficar solto, ficar leve.
finalizando, estamos na reta final aqui, então vamos lá. O que eu faria agora? Um pouquinho de trabalho de detalhe nesse beija-flor. E eu peguei o pincel número 0, porque ele tem uma ponta bem pequena e ajuda a gente a fazer detalhe. Então,
Acredito que está quase lá. Concluído o desenho da flor com o beija-flor, o passo a passo está todo no canal do YouTube Ateliê Oliva. Então fiz a pintura em camadas, usei a técnica seca num papel grosso 400 gramas e espero que vocês gostem. Então, tenham todos um ótimo dia.